Falando sobre a tragédia em Capela. As 3 pessoas que morreram depois do trecho, após aquele trecho da rodovia SE 438 ceder. Vamos para cá. Os bombeiros localizaram o corpo de Bruno Santos, o 3º ocupante do carro que caiu na cratera hoje pela manhã. Você vê aí pelas imagens. A mulher dele e a sobrinha dela também morreram nesse acidente. O corpo de Bruno foi encontrado a cerca de 500 metros do buraco. Os corpos, essa cratera imensa, é terrível, terrível, terrível. Os corpos da esposa dele, Adriana Vieira, de 42 anos, e da sobrinha dele, Flávia Silva, 40 anos, foram encontrados dentro do veículo da família ontem. O motorista de outro carro, que também foi arrastado pela enxurrada, conseguiu escapar após se agarrar a uma árvore e esperar a água baixar. Ainda durante essa edição, vamos trazer mais detalhes desse triste caso. A nossa equipe de reportagem acompanha de perto a situação em Capela e o importante também, que haja responsabilidade, que haja cuidado, que haja manutenção com relação a todas as rodovias que cortam o nosso estado. Nós precisamos disso também. Além da tragédia, além de lamentarmos, além de chorarmos pelos nossos mortos, nós também precisamos ter esse entendimento, que precisa haver sempre um planejamento nessas áreas, um estudo mais aprofundado nessas áreas, para que, como acontece repetidas vezes, não aconteça novamente. O que falta também, além de tudo, além da chuva, olha, foram chuvas torrenciais, o volume de chuvas é realmente impressionante, mas e as obras? E as contenções? E os estudos? E os arquitetos? E os engenheiros que possam trabalhar nesse sentido para ao menos diminuir, ao menos mitigar, reduzir os efeitos de uma tragédia? Isso também é fundamental. Isso precisa estar na pauta e nós precisamos cobrar essa manutenção e, acima de tudo, essa fiscalização para que tragédias feitas essas, como nós constatamos, sempre estamos constatando, em determinadas épocas do ano, nós constatamos realmente isso acontecendo. E isso não pode se repetir dessa maneira. Nós precisamos, repito, de manutenção, precisamos de obras, precisamos de planejamento e uma seriedade maior no trato com essa situação. São 12 horas e 7 minutos, voltamos nossos olhos para a Capela, a nossa atenção retornando sobre a tragédia em Capela. A Miramax atualiza a situação com a gente. Sim, espera um pouquinho, desculpa, voltando. Imaginei que ela estivesse ao vivo conosco, a falha foi minha e agora sim nós retornamos com a imagem em vídeo gravada com a Miramax. Por gentileza, Mira. As buscas do Corpo de Bombeiros foram encerradas ainda na manhã de hoje, por volta das 8 horas, aqui na rodovia Santa Clara, município de Capela, interior de Sergipe. No total, foram 3 vítimas, o casal Adriana Vieira e Bruno Andrade e a sobrinha deles, a Flávia Silva. O acidente aconteceu quando eles estavam em um carro retornando de Aracaju, onde fizeram a liberação do corpo de um outro familiar que faleceu em um hospital da capital. Com a força da água da chuva, a enxurrada, o asfalto cedeu, uma cratera se formou e o carro foi levado pela correnteza. Por motivos de segurança, nós não podemos nos aproximar muito, mas ontem os corpos de Adriana e Flávia foram encontrados e somente hoje os bombeiros localizaram Bruno, cerca de 500 metros do local do rompimento da estrada. E o Corpo de Bombeiros contou com a ajuda de mergulhadores, cães de resgate e drones para a varredura da área. De sábado para domingo foram mais de 120 milímetros de chuva registrados. Agora, o nível da água por aqui deu uma baixada significativa, mas a previsão ainda é de chuva nos próximos dias. Os velórios acontecem na casa de parentes e o sepultamento vai acontecer no cemitério da cidade. A Prefeitura de Capela decretou 3 dias de luto pelas mortes. O governo do estado também lamentou a tragédia e disse que um comitê de crise foi instaurado e após todo o encerramento dos trabalhos das equipes de resgate, IML, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, aí sim será iniciada a recuperação da via. A gente ainda informa que uma outra pessoa foi levada também pela enxurrada no domingo, um motorista que estava sozinho em um outro carro, mas ele conseguiu sair do veículo com vida e se agarrou a uma árvore até a correnteza passar. Volto com vocês no estúdio. A gente volta a falar ao vivo com a Mira Marques, que está em Capela. A Mira está acompanhando toda essa comoção em toda a cidade e também em nosso estado.
pelo falecimento das 3 pessoas nessa tragédia da chuva. Nós tivemos oportunidade, inclusive, Mira, de sabermos agora em detalhes todo o ocorrido, desde o início até o final, as tentativas de resgate, o sobrevivente e tudo mais. E nós lamentamos profundamente esse momento de profundo pesar, porque passa a cidade de Capela e, consequentemente, todo o nosso estado. Bem-vindo agora, boa tarde para você, Mira. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Agora há pouco foi finalizado o sepultamento da Flávia Silva Cunha, de 40 anos, aqui no cemitério da Santíssima Trindade, em Capela, interior do nosso estado. Além dela, também morreu a Adriana Vieira e o Bruno Andrade. Ela era sobrinha do casal. Por motivos de segurança aqui do nosso sinal e também respeito à família, nós não podemos sair daqui no momento, mas o velório, o sepultamento já aconteceu tanto da Adriana quanto da Flávia. A família se deslocou até agora na entrada do cemitério, finalizando, portanto, esse primeiro momento de luto, mas o sepultamento foi realizado da Adriana no outro cemitério, o cemitério da Nossa Senhora da Conceição. Mais tarde, na tarde, vai ter o sepultamento do Bruno Andrade, lá também junto com ela no cemitério da Conceição, mas aonde a gente está nesse momento, no cemitério da Santíssima Trindade, onde foi enterrado e sepultado o corpo da Flávia Cunha, de 40 anos. A gente retoma um pouco desse caso, que foi muito lamentável, muito triste, realmente um clima de comoção muito grande aqui na cidade de Capela. As ruas estão cheias de pessoas que se comoveram com a situação, muitos familiares, muitos amigos. Estamos registrando tudo aqui para compor uma matéria mais detalhada que será exibida ao longo da nossa programação. Mas esse acidente foi muito trágico, né? Foi na rodovia Santa Clara, aqui no interior da cidade de Capela. Uma enxurrada muito forte, uma chuva intensa atingiu, né, a região ali da rodovia Santa Clara. Foram mais de 120 milímetros de água somente do sábado para o domingo, e com a força da chuva, o impacto da correnteza, da enxurrada, abriu-se uma cratera ali na rodovia, e justamente no momento em que essa família passava, a Adriana, a Flávia e o Bruno estavam juntos em um carro. O carro foi engolido pela correnteza depois que a cratera se abriu. E com isso, os corpos ficaram desaparecidos por um momento. Ontem foi encontrado o corpo da Adriana e da Flávia. Hoje, mais cedo, durante a manhã, por volta das 8 da manhã, o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas e encontrou o corpo do Bruno, totalizando aí, portanto, 3 vítimas da mesma família. E de acordo com alguns parentes, eles estavam justamente na rodovia, retornando de Aracaju para Capela, porque eles estavam na capital realizando a liberação de um corpo de um outro familiar que morreu em um hospital da capital. Então, infelizmente, essa tragédia aconteceu. O sepultamento acabou agora há pouco, o sepultamento da Flávia. Mais cedo teve o sepultamento da Adriana e mais tarde, só reforçando, vai ter o sepultamento do Bruno. A família está muito abalada, eles não querem falar com a imprensa, a gente respeita isso com toda certeza, é um momento muito delicado. Eles já estavam de luto por um parente na capital e agora então mais 3 vidas perdidas nessa família. E a gente lembra também que um outro homem sofreu um acidente também no mesmo local, na mesma cratera. Um outro motorista de carro, ele estava sozinho dentro de um carro, mas ele conseguiu sair com vida, se agarrou a uma árvore e ele relata que renasceu. Mas infelizmente esse acontecimento trágico deixa marcas aí, mais 3 vidas perdidas por conta dessas fortes chuvas que atingiram Capela. O Corpo de Bombeiros, nós estivemos no local lá, eles recolheram os corpos, o ML também esteve presente, BPRV, Defesa Civil, e todo cuidado é pouco, a gente segue acompanhando. O governo do estado lamentou o ocorrido, a prefeitura daqui de Capela decretou luto oficial por 3 dias diante dessa tragédia aqui na cidade. A gente vai também seguir acompanhando a retomada aí do trabalho da rodovia para que ela seja restabelecida, revitalizada, para evitar outros acidentes como esse, Sérgio. Muito obrigado, Mira Marques. E no transcorrer da programação jornalística da nossa TV Atalaia, nós teremos a ampliação de todas as informações, e natural que a família não queira se manifestar. É muita dor, é muito sofrimento, não há palavras que possam traduzir todo esse sentimento de tristeza e de perda. O nosso respeito ao luto dessas pessoas. Muito obrigado, Mira. E lembrando também, são 12h22, ainda sobre a tragédia em Capela. Mais cedo, uma reunião de gerenciamento de crise foi realizada pelo governo do estado, com representantes do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária, da Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros, além de outras pastas do estado. Governador e o superintendente da Defesa Civil falaram sobre o assunto. Vamos acompanhar.
Primeiro, diante das fortes chuvas que assolaram todo o estado, desde a sexta-feira o estado tem estado de prontidão e atuando nessa prevenção, especialmente em Capela. E a gente já aproveita aqui para se solidarizar com as vítimas, com a família dessas vítimas, e o estado decretou um luto oficial de 3 dias também por conta disso. E agora aquela rodovia, ela vai ser toda ela interditada, a gente vai fazer ali agora a perícia, inclusive hoje a equipe já está lá fazendo o laudo técnico da bacia hidrográfica, também do dano que foi feito em toda a rodovia, porque além daquele trecho ali onde as fortes chuvas levaram a estrutura, também tem danos na infraestrutura ao longo da rodovia. Então a ideia é que a gente possa ali, depois dos laudos serem feitos de maneira emergencial, uma ponte naquela localização e também uma recuperação de toda a rodovia, já que ela apresentou danos também por conta das fortes chuvas. Sempre bom lembrar, as chuvas vieram num volume muito acima do esperado, do que era previsto também. Esse momento o planeta atravessa de danos ambientais muito fortes, e não é a primeira vez, então a gente pediu aqui uma atualização do laudo de todas as pontes, passagens molhadas e barragens do estado. A gente já solicitou ao SEDURB, ao DR, à Defesa Civil, uma atualização desses laudos para que a gente possa tomar as medidas de prevenção, já que, como eu falei, os volumes de água estão sendo muito superiores às médias históricas. Nesse momento a gente precisa dos laudos para a gente poder entender o estado das mais de 200 pontes, grandes ou pequenas, enfim, que o estado tem, para a partir daí a gente tomar as ações necessárias. Então, o principal de agora é identificar o estado delas. É bom lembrar que algumas que ficaram visivelmente danificadas por conta das fortes chuvas, o exemplo da ponte que liga Simão Dias Peão ali, que já está interditada, e a equipe do DR já está lá para identificar a estrutura dela, o dano que foi feito na estrutura. Isso a gente vai replicar por todo o estado, em todas as nossas infraestruturas de pontes, como eu falei, barragens ou passagens molhadas. O laudo técnico vai ser fundamental para que a gente possa determinar as próximas ações. Uma previsão ainda pelos órgãos de meteorologia, tanto do governo do estado como do governo federal, que ela persiste até quarta-feira, sendo atualizada todas as 10 horas, que a gente tem um briefing com o CEMADEM, que é um órgão do governo federal, onde eles repassam as informações necessárias sobre chuvas e o quantitativo de chuvas em nosso estado. E a gente, como Defesa Civil, estamos todos de sobreaviso, porque até quarta-feira tem essa previsão ainda de chuvas em nosso estado. Tem o monitoramento das barragens, isso influencia bastante também para esses municípios? Sim, a gente está naquele momento ainda não estamos numa quadra chuvosa. A gente está no momento do verão, as barragens estão com seus volumes ainda abaixo, mas a gente tem monitorado junto com a SEMAC, a Secretaria de Meio Ambiente e Ações Climáticas, para que não haja nenhum imprevisto que possa ocasionar algum dano ao nosso estado com relação a elas. A Defesa Civil esperava essa chuva com esse volume intenso agora nesse início de ano? Não é comum, né? Não é comum. Janeiro tem uma previsão de 44 milímetros de chuva para o mês todo, e a gente teve pelo menos aí no sábado um volume de aproximadamente 60 milímetros em menos de 3 horas. Então é um volume muito além do que, mais de 4 vezes em 48 horas foi um volume do que é esperado no mês todo, então é 4 vezes mais. Então por isso que trouxe esses transtornos. Teve esse caso aí do rompimento da barragem da SE, onde a gente teve, infelizmente, aí essas fatalidades de mortes aí pelos 2 carros que caíram, um deles com 3 vítimas. E isso tudo a gente entende. O que nós precisamos é que trabalhem também no sentido de se prever essa situação, que dali a pouco volta a se repetir, nós sabemos disso. E que se tenham obras nesse sentido, como eu falei, prevenção, planejamento e execução dessas obras tão necessárias.